Olá, oi gente, bom dia. E aí, como vocês passaram a semana, né? Muitas informações, né? Muita coisa aí passando pelo mundo, mas espero que vocês tenham passado uma boa semana, né? Uma semana que a gente tá com feriado aqui, né? Foi feriado prolongado e acho que deve ter muita gente viajando, voltando para casa hoje. Mas é isso. Eu sou a Margarete, a Maga do Tarô. Nas minhas redes sociais também vocês me encontram como a Maga do Tarô, tá? E vamos para fazer as previsões, né? A semana passada eu percebi que estava uma semana melhor para a maioria de todos os signos. E aí vamos ver essa semana agora como que o tarô, né, vai nos dar as orientações, tá? Que como sempre falo, o tarô é um orientador de caminhos, de ajuda, né, às vezes a pessoa a tomar uma decisão, numa dúvida, e ele não é só adivinhatório, né, assim, das coisas futuras. Outra coisa que eu queria falar hoje é que hoje é 22 de junho, então quem nasce no dia 22 de qualquer mês é o 22 pela numerologia cabalística, é um número mestre. A gente considera um número dos grandes construtores, sabe? Pessoas que pensam grande, querem fazer grandes empreendimentos, sabe? Para o 22 nada, ele não gosta muito de coisa muito pequena, ele prefere coisas mais grandiosas, assim, né? Então é um grande desafio, porque às vezes interiormente a pessoa tem essa vontade, esse desejo, essa coisa de beneficiar um grande número de pessoas, e às vezes aquele momento que a pessoa está passando, ela não tem às vezes condições de pôr em prática aquilo que a sua alma deseja, sabe? Que na numerologia nós consideramos números mestres três números: o 11, o 29, que também se você soma dá um 11, e o 22. Então, são pessoas, assim, especiais, sabe, que nascem nesses dias. Eles vêm para ajudar muitas pessoas, para construir coisas, para ensinar. O 11, principalmente, eles são as pessoas assim que vieram para inspirar as pessoas, para ensinar tudo que eles aprendem, eles têm que passar adiante, sabe? Tem que ajudar pessoas a progredirem também. E então o 11, ele é mais de estudar, sabe, assim, ensinar as pessoas. Agora o 22 não, o 22 ele já é um grande mesmo assim, uma ânsia muito grande de construir coisas boas para um número grande também de pessoas, né? Então a gente fala que não são números fáceis, porque às vezes é assim, a gente tem a ânsia da nossa alma, né? Que é o dia de nascimento, e às vezes as condições que a gente está vivendo neste momento não dá para você pôr em prática aquilo que a sua alma, o seu espírito deseja. Então, causa às vezes muita ansiedade, muito estresse. Então, são pessoas assim, bastante de iniciativas, de fazer as coisas, sabe? Então, às vezes é um número meio que a gente chama de desafiador até, né? Apesar de ser uns números muito importantes para a humanidade. E quem nasceu agora, quem está nascendo hoje e quem faz aniversário hoje, vocês, 22/6 de 2025, vocês estão entrando no ano 1, que é um ano também de, vocês passaram agora até ontem, um ano 9. Talvez for um ano que vocês tiveram que desapegar de algumas coisas, talvez foram pessoas que perderam um trabalho, perderam pessoas queridas, ou então
dissolver um casamento, porque o 9 é sempre um encerramento de ciclo. E tudo que acontece no ano 9 é muito intenso. Porque se vocês estão vendo 2025, se você somar, dá 9, 2025. Então você vê o que está acontecendo no mundo, né? Tudo com uma intensidade muito grande. Então, se é para o bem, é muito exagerado. Se é para o mal, também. Porque a gente precisa, né? Eles falam, você precisa quebrar os ovos, né? Para fazer a omelete. Então, é o que está acontecendo agora. Então, esse ano 9 que nós estamos vivendo até o final do ano, a gente vai ver muita coisa assim e tudo muito exagerado, sabe? Tudo que acontecer vai ser, você vê grandes quedas de avião, problemas com imigrantes, né? Essas pessoas que estão chegando de outros países necessitando de ajuda. Olha, é tanta coisa assim, isso tudo a gente vai ver que está meio acima do normal. Mas isso tem a ver com a energia do 9. Agora, para você que faz aniversário hoje, graças a Deus você saiu desse 9 e agora você entra no ano 1, que é um ano de recomeço, de realmente pegar aquilo que ainda você, como eu falei agora, que o 22 tem essa vontade de fazer coisas, né, de produzir coisas. Então, esse ano 1 é um ano que você pode realmente investir, sabe? Nessas suas ideias, nessas suas metas, nesses seus planejamentos e voltar a sonhar, voltar a ter esperança. Então, é um ano de recomeço para vocês que, que fazem aniversário hoje. E a pessoa que está nascendo hoje, ela tem um destino número 1. E depois eu já fiz alguns vídeos onde eu ensino como faz o cálculo do destino. Então, essa pessoa que está nascendo hoje, ela vai ser muito independente, sabe? Ela vai querer fazer as coisas por ela própria, vão ser crianças que você quer ensinar alguma coisa, você quer ajudar, eles não querem, eles querem fazer tudo sozinho. São pessoas que não esperam pelos outros, sabe? Assim como quem nasce no dia 1º também, né? Eles não esperam nada pelos outros, eles vão fazendo as coisas e são muito rápidos. Então, eles acham que todo mundo perto deles é lerdo, sabe? Então, eles vão na frente, vão fazendo, vão acontecendo. Então, são pessoas muito elétricas, quem nasce no dia 1º ou tem um destino número 1. Bom, então, eu falando isso aí, fiz essa pequena introdução. E a numerologia cabalística, ela é uma ciência matemática, né? É bem exata. Quando a gente começa a conversar com as pessoas, a pessoa, às vezes, eu estou só decifrando os números, né? Mas a pessoa tem a sensação que você conhece ela a vida inteira, sabe? Porque o modo como a pessoa se porta, como ela age na vida, os desafios que a pessoa tem, o que ela precisa mudar, né? E às vezes as pessoas nem sabem que tem o talento que tem, né? E a numerologia mostra muito isso. Bom, mas vamos aqui para os nossos signos, para ver como vai ser essa semana? Vamos para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer. Câncer, então, entrou agora pela astrologia, né? Júpiter acho que entrou em Câncer e vai ser um ano maravilhoso para Câncer até o ano que vem. Então, tudo que o canceriano estava deixando de lado, sabe? Esse ano vai ter bastante sucesso, bastante coisa boa na vida dos cancerianos. Então, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Bom, vamos lá? Olha, para Áries essa semana é uma semana, se vocês, algum ariano, estava assim com as coisas meio enroladas,
coisas que vocês estavam esperando no sentido de realizar ou algumas provas, ou assinar algum contrato, mesmo pode ser de casa, de aluguel, ou até mesmo de casamento, de união estável, que estava, sabe, meio emperrado as coisas, parecia que não dava certo. Essa semana é uma semana extremamente propícia para isso, e também uma semana para vocês se ligarem na, no, na religião de vocês, na espiritualidade. Sabe, uma semana para aproveitar, acender uma vela para o anjo da guarda, para quem acredita, ou então cada um dentro da sua religião, fazer os seus salmos, as suas orações de proteção essa semana, inclusive até mesmo para esses negócios que vocês vão ter oportunidade essa semana de deslanchar, então é uma semana que o tarô está falando para vocês se ligarem mesmo na proteção espiritual, tá? Mas vai abrir caminhos essa semana, sei lá, tudo que estava dificultando, agora essa semana os caminhos vão se abrir. Olha, touro, o tarô tá falando que você precisa tomar mais cuidado com a cuidado e conta das suas finanças, sabe? É assim, parece que você tem ficado meio, sabe, largado nessa parte, não está controlando, e o tarô está falando para você que essa semana é uma semana excelente para você pôr as suas contas em dia, sabe? E é você mesmo que vai ter que tomar essa decisão de o que você vai cortar, o que, sabe, independente do que você, com quem você mora ou tal, mas vocês vão ter que fazer essa semana uma boa planilha e fazer esse controle desse dinheiro, tá? Porque é uma semana assim que até existe a possibilidade de entrar um dinheiro que vocês não estavam às vezes esperando, né? Ou a pessoa arrumar um trabalho que faz tempo que ela está desempregada e agora essa semana ela começa um trabalho novo, mas o tarô está falando que é para vocês controlar mesmo assim, bem rigidamente, tá? A sua parte das finanças. Olha, para Gêmeos, essa semana não é uma semana positiva. Então, vocês já se preparem, sabe? Vocês podem ter decepção, principalmente na parte afetiva, na parte de relacionamento afetivo. Isso também, não digo só ser marido, mulher, namorado, não. Às vezes pode ser até mesmo com uma mãe, com um pai, uma pessoa próxima que, sabe, vocês estavam esperando uma ajuda, estavam esperando um aconchego ou uma coisa assim, e essa semana vocês vão se surpreender com alguma coisa negativa que vai vir dessa pessoa que vocês estão aí, né, aguardando algum retorno. E então, cuidado, é uma semana de perdas, tá? Vocês podem até ter rompimento de namoro, pessoas que já estavam querendo se separar, sabe? É uma semana que tudo pode acontecer para Gêmeos e é uma semana sofrida, porque normalmente é coisas que uma traição, vocês podem descobrir uma traição de uma pessoa que vocês menos esperam, pode ser até um amigo, mas então é uma semana onde vocês vão se desiludir realmente com uma pessoa muito querida, só que isso vai deixar você desmoronado, sabe? Porque você vai perder essa situação. Vai perder, às vezes, a amizade dessa pessoa, o relacionamento dessa pessoa. Então, se prepara aí essa semana, tá? Espiritualmente, emocionalmente, e que você pode ter essas surpresas, né? Esses imprevistos que a vida, às vezes, acontece pra gente, né? Para câncer, como eu falei, né? Ó, você vê, já começou muito bem, uma semana onde vocês, materialmente, vocês vão
começar a ver a vida de vocês deslanchar. É como se vocês estivessem renascendo, sabe? Um renascimento de um período que vocês passaram e que agora, vocês, a partir agora dessa semana, tudo que for ligado, principalmente à parte material, porque o canceriano, ele é muito ligado à parte emocional, ele é muito sensível, ele é muito, né, assim, amoroso, então às vezes ele sofre muito com isso, porque, né, o mundo que a gente vive hoje em dia é um mundo de, né, cada um por si, Deus por todos, né? Então o canceriano, nesse momento, ele tem assim sido bastante abalado, né? Com o tipo de relacionamento que está tendo agora, tal. Mas e ele aí não liga para a parte material, ele não dá importância muito para a parte material. Mas só que a partir de agora, como está tendo essa força positiva por um ano aí na vida dos cancerianos, então vocês aproveitam mesmo para deixar um pouquinho de lado essa parte mais afetiva, mais sentimental, usar a razão, usar o lado da razão e materializar coisas na sua vida, dar importância para começar a materializar. E essa semana vocês já vão ter alguma coisa nesse sentido, tá? Ou vão comprar algum bem, ou vão ganhar um dinheiro. Então, é um dinheiro que já tem que ser aplicado em tudo que pode ser material. Olha, Leão, essa semana, também pode ter um rompimento assim de amizade, ou um rompimento até no trabalho, que pode vir às vezes de uma pequena discussão, de alguma coisa, e o leonino é aquilo, né? É uma coisa que ele, nessa semana, né, ele vai perceber que talvez não é uma coisa que ele gostaria que acontecesse, mas às vezes através de um mal-entendido, ou através de uma discussão. Então, o tarot está dizendo que você pode ter um corte radical essa semana e pode ser em qualquer área da vida, tá? Pode ser com a família, pode ser na saúde principalmente. Os leoninos precisam tomar bastante cuidado, procurar fazer seus exames. E existe a possibilidade também de precisar de uma cirurgia de emergência, algumas pessoas, ser pega de surpresa e precisar de alguma cirurgia de emergência. Então o tarot está falando para vocês prestar atenção em todas as áreas, assim, é na saúde, é na família, sabe? E ficar mais atento e qualquer coisinha, não deixar para lá não, sabe? Tomar decisão, se for o caso de passar pelo médico para alguma coisa, aí ver o que tem. E se for na área de trabalho ou com algum amigo, alguma amizade mais antiga que tiver essa discussão, se você não tiver um joguinho de cintura, você pode romper essas relações, sim, sabe, radicalmente para sempre. Então, o leão tá nessa energia. Olha, Virgem é um momento também de um recomeço, assim, sabe? Alguma coisa que vocês já vinham plantando na parte material que eu estou falando. Sabe, assim, alguma ideia, se você estava com ideia de trocar algum bem na sua casa, alguma coisa que você vem planejando há algum tempo, aí que até algumas semanas atrás você estava indeciso se fazia, se não fazia, essa semana é uma semana propícia mesmo para você tomar essa decisão. Só sempre com os pés no chão, com bastante equilíbrio, sabe? Não fazendo nada assim além do seu orçamento ou das suas possibilidades, né? De ajudar outras pessoas, mas é um momento de, com equilíbrio, você começar a conquistar coisas que você vem até, como se diz, pondo mais para frente, né? Porque é algum sonho, alguma coisa que você querendo realizar. Então, essa semana aqui é uma abertura de caminhos também para você.
Olha, os librianos, essa semana é uma semana de vocês ficarem mais quietinhos, mais com vocês mesmos, sair muito desse oba-oba de, sabe? Os librianos, eles têm, normalmente, eles são muito equilibrados nos seus sentimentos, nas suas atitudes, são pessoas que costumam até ser bastante metódicas, sabe? Eles têm aquele ritmo deles de vida e então eles não saem nem um pouco e pode ser essa semana que vocês também precisem. Está saindo, olha, muita carta aqui dessa parte material, parte financeira. Então eu estou sentindo que é pelas cartas que estão saindo, é que o tarô está dando um alerta para todos vocês, conter os gastos, fazer planejamento e cuidado com perdas, tá? Para alguns, cuidado com perdas, assim, né? Ou então por não estar sabendo administrar, né, o dinheiro. Porque aqui para Libra também saiu alguma coisa em relação, assim, a se decepcionar, ficar meio, sabe, meio depressivo, meio chateado com alguma pessoa assim que materialmente ia te dar uma ajuda e pode ser até no conserto de alguma coisa, numa reforma que você está fazendo, ou uma pessoa que você pensou que pudesse te ajudar, às vezes com alguma coisa com um veículo, tudo que é material. Então, mas então o tarot está falando que essa semana é uma semana melhor para você ficar com você mesmo, seguir a sua intuição, não tomar assim nenhuma atitude mais. Não é semana para você tomar atitudes, não, sabe? É uma semana para você ficar mais com você mesmo e para quem está estudando, eu acredito que a maioria das pessoas estão em época de provas, né? Então é aquela história, o tarô realmente está falando que vocês precisam se dedicar a tudo isso e ficar mais em casa, mais com vocês mesmos, estudar e seguir a intuição. Olha, para Escorpião é uma semana também de preocupação em relação à parte espiritual. Vocês estão precisando de, sabe, de um passe, de umas orações. Vocês devem estar sentindo talvez alguma vibração mais pesada, sabe, energias, talvez essas coisas que estão acontecendo, pessoas que são mais ligadas em notícias, então pode ser uma semana que vocês vão se sentir assim tendo pensamentos negativos que às vezes você nem costuma ter. Então é um cuidado para essa semana nesse sentido. E o tarô está falando para vocês buscarem ajuda, mas é uma ajuda mais espiritual, tá? Então, né, na religião de vocês, se vocês começarem a se sentir mesmo bastante atormentado, angustiado essa semana, então é um momento assim para vocês pedirem ajuda, mas é uma coisa passageira. Então, né, vocês a outra semana, quem sabe, né, já está de uma outra forma, porque tudo muda o tempo inteiro, né? Olha, Sagitário, uma excelente semana para negócios, sabe? Para negócio, para fechar negócios, tudo que se relaciona à entrada de dinheiro, a contratos promissores. E quem trabalha, então, um sagitariano que trabalha nessa área de, de construção civil, de gente que está reformando a casa, vai ser uma semana excelente para vocês concretizarem, sabe? Pôr em prática mesmo ah, aquilo que vocês às vezes já começaram, mas é uma semana que vocês vão ter surpresas bastante agradáveis e entrada de dinheiro que vai ajudar vocês nessa reforma, nessa construção, pode ser liberação de algum crédito. É uma semana excelente para isso, né? Olha, gente, é impressionante. Só saiu carta de ouros, quase. Então, significa mesmo uma semana bastante
complicada nessa parte financeira. O tarô está pedindo para todo mundo, sabe, ficar bem esperto com tudo que pode estar acontecendo aí e ficar, como se diz, se informar em termos de país, da economia do país, porque o tarô tá, sabe, falando muito isso para todo mundo, né? E para Capricórnio é uma semana também que não vai ser uma semana muito boa. Ele, na verdade, ele vai estar assim, olhando para o dinheiro dele, para as finanças dele, para a situação que ele está nesse momento, e ele está com bastante dificuldade, e ele sabe que é ele mesmo que vai ter que sair dessa, sabe? Que não adianta querer. Às vezes a pessoa fica esperando a ajuda de um, de outro, e acaba ficando pior ainda, né? Porque se decepciona. Então é um momento também que, para os capricornianos, às vezes foi algum excesso de gastos do passado e que está refletindo agora. Então é um momento realmente dessa semana de contenção mesmo de gastos, fazer planos, segurar um pouco aí as coisas e vamos ver, né? Porque essa semana aqui, nossa senhora, saiu só. Agora para Aquário já saiu outra coisa. Aquário já saiu uma semana maravilhosa para novidades, sabe? Principalmente na área de trabalho. Então, você vai ter uma semana onde você vai receber notícias assim, que você vai mudar de vida, sabe? Mudar de vida, tem a possibilidade de você mudar até de cidade, ou para estudar, ou para trabalhar, sabe? É uma semana que você vai ver assim um divisor de águas. Ou então, se você estava passando por uma situação bastante complicada, vai ter um acontecimento assim, surpresa na sua vida essa semana, que você vai mudar a sua vida, vai mudar seu modo de pensar, vai mudar sua atitude e a sua vida vai mudar mesmo para valer e para melhor, com novos começos, novas ideias, novos empregos. Olha, uma semana maravilhosa para Aquário. Eu acho que de todos os signos até agora, ele é o que está, né? E Peixes também é uma semana muito boa para você iniciar as coisas que você tem prorrogado também, que você tem deixado para lá. Então é uma semana maravilhosa para isso. Também tem muito a rever com essa parte de trabalho novo. Existe a possibilidade até de você ter, já de repente, essa semana, aparecer 2 ou 3 que você vai ter que escolher, né? Então, que sua escolha seja bem consciente, bem centrada, mas é uma semana muito boa para novas oportunidades, novas iniciativas, conhecer pessoas diferentes. Uma semana muito boa para quem é de peixes, aquário, aquário sagitário também, né? Que eu falei da construção, da entrada de coisa financeira. Semana muito boa. Mas de todo as cartas que saíram, todas elas mesmo está relacionada à parte de atenção, à parte racional, à parte material, e todas elas está falando para ninguém essa semana ficar muito cheio de nhenhenhê, nem mimimi, nem se sentir, se colocar na posição de vítima. Tudo para agir racionalmente. E na parte financeira, para nós todos ficarmos muito atentos a essa parte econômica do país. E quem tiver, é uma semana também, então, muito boa também para fazer mudanças, quem tem dinheiro aplicado, cada um, né, no seu signo que eu expliquei, mas é uma semana, assim, que precisa bastante atenção, tá? Que pode vir surpresas por aí, e o tarô tá preparando a gente, tá, né? E também às vezes são coisas que o tarô tá falando, não vai,
às vezes acontecer essa semana, sabe? É a partir dessa semana para cada signo, né? Porque também os signos, eles dependem dos astros, né? Que estão no céu, dos planetas. Então, conforme eles se movimentam, a nossa energia também se movimenta. E aí o tarô traz essa frequência, né? E dando uma orientação para a semana. Tá bom, gente? Então é isso por hoje. Um beijo para vocês. Curtam aí meus vídeos, compartilhem. E aí me sigam aí nas redes sociais, é a Maga do Tarô, tá bom? Um beijo para todos, boa semana, vamos ficar bastante atento aí, né, com as orientações. E até breve, até mais. Beijo, gente, tchau.